Boa noite a todos. Somos todos bem-vindos à nossa casa espírita. E neste momento é o momento principal de estarmos agora com o pensamento leve, a mente tranquila. E vamos fechar levemente nossos olhos, buscando dentro do nosso coração a inspiração mais profunda, para que os bons espíritos nesse momento nos assistam e nos deem tudo aquilo que aqui viemos buscar. Não vamos só pensar no lado material, e sim no lado espiritual, na paz interna no nosso coração, para que a nossa mente saia daqui em paz e que nós tenhamos bons pensamentos, para que possamos enfrentar as dificuldades da nossa vida. Todos temos problemas, são inerentes à nossa encarnação. Porém, se tivermos fé e acreditarmos no nosso Pai, com certeza seremos vitoriosos. Nunca esquecer, meus irmãos, da prece. A prece é a melhor forma de falar com o nosso Pai Maior, pedindo a Ele a proteção espiritual, pedindo a Ele a fé e a coragem de enfrentar as adversidades da nossa vida. Não vamos desanimar, vamos ter sempre aquele poder mental, que tudo passa em nossa vida e dias melhores virão. Que Deus abençoe a todos vocês, muita paz e harmonia, e que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria contar com a presença de vocês junto conosco aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que abre as suas portas para nos propiciar esse encontro com Jesus. Hoje nos propomos a conversar sobre o tema Educação e Paz na Família, baseando-nos no livro de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, intitulado Constelação Familiar. Para dar início às nossas reflexões, vamos contar uma breve história. Algumas décadas atrás, aqui no interior de nosso estado, em uma cidadezinha muito pequena, uma jovem muito bonita, porém humilde e ingênua, se envolveu com um homem mais velho, indo contra as imposições familiares, assumiu um relacionamento, fugindo de casa, e consorciada com este homem, teve a possibilidade de ter 2 filhos, um menino e, na sequência, 2 anos depois, uma menina. Nesse relacionamento muito instável, nessa cidade de poucos recursos econômicos, passando muitas dificuldades, essa mãe, jovem, via seus filhos crescerem, passando extremas dificuldades. Certo dia, de maneira desavisada, o homem que provia o sustento da família desapareceu. E aquela mãe se viu só, a fim de cuidar de seus 2 filhos. A cidade oferecia poucas possibilidades, e ela, sem ter noção do que fazer, e dementada pela situação e preocupação na qual se encontrava, saiu pelo mundo, procurando dar novo rumo às suas vidas, imaginando no seu coração que aquelas 2 crianças pequenas seriam acolhidas pelos vizinhos, que dariam todo o amparo necessário àqueles 2 anjinhos que não sabiam se defender. À época, o menino tinha os seus 7 anos e a menina os seus 5. No dia do ocorrido, acordaram os 2 irmãos e encontraram a casa vazia. Aguardaram por algumas horas o retorno da mãe, que não voltava, e pelo instinto de conservação e também de suprimento das suas necessidades, saíram à rua para procurar com o que se alimentar. O menino saiu para um lado, em direção aos amigos conhecidos, a menina foi para o outro lado, em direção de conhecidos também, e ambos se perderam. Dando enfoque à situação do nosso amigo, o menino, encontrou alguns amigos que lhe deram amparo por alguns dias, porém, suas famílias não o acolheram
tal qual a mãe esperava. E esse menino se viu largado pelas ruas. Como a cidade era muito pequena, imaginou, por influência de meninos um pouco maiores, que se mudando para uma cidade próxima, uma cidade maior, teria possibilidades diferentes e que só lá pudesse encontrar alguém que lhe acolhesse e que desse o sustento. Se direcionou até essa outra cidade por meio de carona e, chegando lá, acabou encontrando um grupo de meninos que viviam na rua e se associou a eles. Viviam fazendo pequenos furtos que deveriam ser entregues ao menino maior, um pouco mais velho, que se utilizava daqueles meninos menores para ganhar dinheiro fácil, oferecendo a eles, aos menores, somente o necessário para suas vidas, o alimento básico, muito simples, mas sem garantia nenhuma. E passou muito tempo nessa situação, vários meses, até que uma alma boa, vendo aquele menino naquela situação, conversou com ele e disse: meu filho, por que tu não começas a vender algo nas sinaleiras? Assim tu terá o teu dinheirinho, tu poderá te alimentar. Se tu conseguires prosperar, quiçá tu pode encontrar um novo rumo na tua vida. E essa pessoa deu para ele um pacotinho de docinhos que ele pudesse vender. E assim ele fez, vendendo aqueles doces na sinaleira, ganhava o dinheiro, conseguia se alimentar e conseguiu se libertar daquele grupo que abusava da sua boa vontade. E um dia, trabalhando na sinaleira, vendendo os seus doces, um homem lhe comprou um pacotinho de doces e, olhando para ele, disse assim: tu não quer mudar a tua vida, meu filho? E ele disse: eu gostaria. E ele falou: então entra aqui no carro que eu vou te levar num lugar. E o menino entrou. Esse homem o levou até um ginásio, onde ele gerenciava uma escola de treinamento de vôlei. E disse para o menino: se tu ficares conosco aqui, estudando de manhã, treinando de tarde, nós vamos te dar alojamento, vamos te dar comida, e tu pode ter a tua vida bem tranquila. E assim ele fez. Começou a morar naquela escola, recebia o alimento farto, se preparava para conhecer o esporte, se preparar, e mantinha um vínculo muito próximo com aquele homem, que lhe dava muitos bons conselhos, e o ajudou a se separar das viciações que ele trazia dentro de si, ajudou a lutar contra as dificuldades psicológicas provenientes do abandono, e gradativamente esse rapaz começou a se destacar e se tornou um excelente jogador de vôlei, sendo transferido para a capital, da capital indo para outro estado, onde pôde exercer a profissão que aprendeu através do carinho de alguém que viu nele uma pessoa especial. Alguém que, muito mais do que um cidadão, viu nele uma criatura, viu nele um filho de Deus, que precisa de educação e que precisa de oportunidades. Alguém inspirado por Deus, que acolheu um menino abandonado e lhe abriu as portas para a vida. Essa breve história vem para nos mostrar, irmãos e irmãs, que todos nós, criaturas imperfeitas que somos, podemos, hora ou outra na nossa vida, encontrar extremas dificuldades. E todos nós as temos. Alguns de nós têm uma vida mais fácil, outros de nós têm uma vida mais difícil. Porém, todos nós temos as bênçãos de Deus ao nosso lado. Todos nós temos o amparo necessário a fim de que encontremos um rumo seguro para que as nossas vidas transcorram de acordo com a programação divina. Mas para que isso aconteça, são precisos dois fatores. Nós, de nossa parte, estamos abertos
a participar, a colaborar. E de outra parte, alguém que se disponha a educar, a amar, a auxiliar. E assim a vida transcorre. E assim a vida prospera. Na reflexão de Joana de Ângeles, no capítulo que nos serve de base para a nossa conversa, Joana de Ângeles adentra na reflexão sobre a educação como forma de alcançarmos a paz. Lembrando que a paz é uma conquista que vem de dentro para fora e não pode ser imposta. Deve ser conquistada. Para que essa paz se faça presente, é necessário que exista, desde sempre, a educação. E a educação sempre será uma responsabilidade das criaturas às quais Deus concedeu a oportunidade de receber, seja por filho físico, seja por filho adotivo, seja por filho agregado por um intermédio ou outro da vida, uma criaturinha que lhe será dada como, vamos usar o termo, pupilo. Nem sempre nos damos conta da responsabilidade que nos é concedida nesses momentos. Em O Livro dos Espíritos, questão 582, Kardec fez uma perguntinha muito importante, que é bem coerente com o que nós estamos falando aqui. Pode-se considerar a paternidade, ou também a maternidade, como uma missão? E a resposta dos bons espíritos nos diz: é, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande, e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazê-las produzir muitos e bons frutos, que endireitar o caráter do seu filho. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura. Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. E Joana de Ângeles traz uma reflexão bem interessante, que aí nós vamos entender o ambiente onde nós vamos poder pôr em prática isso que os bons espíritos nos trazem. No lar. No lar começa o incomparável labor de edificação moral de todos os membros que o constituem, mediante as experiências e comportamentos dos pais, que infundirão exemplos demonstrativos do valor, do conhecimento, do caráter, da honra, da convivência doméstica. Todos nós, sem sombra de dúvida, temos as nossas imperfeições. E é natural que seja assim. Somos criaturas em processo evolutivo. Mas para que nós aprendamos a lutar contra as nossas imperfeições, é preciso que alguém nos ajude. Porque se a gente ficar por conta própria, nós vamos nós vamos continuar dando sequência aos mesmos vícios, aos mesmos erros, às mesmas escolhas incoerentes que fazemos no passado. Por quê? Porque estamos acostumados. E Deus sabe disso. É normal que seja assim, visto que o espírito que nos anima é o mesmo desde sempre. E traz consigo, apesar de termos todo o esquecimento do passado, traz consigo as suas características. Traz consigo as suas viciações. Traz consigo as suas más, as suas boas tendências. E hora ou outra nós conseguiremos externar todas essas características na nossa experiência, nas nossas relações no plano físico. Sabedor dessa tendência, que é natural para todos nós, Deus propicia que reencarnemos nós num corpo frágil, extremamente frágil, que não tem condições de viver por si próprio.
que depende do outro, que depende dos outros para subsistir, e que está, também por intermédio da organização divina, aberto a aprender. E as crianças aprendem muito, muito rápido. Basta a gente olhar as crianças de hoje. Eles já nascem dando nó na gente. São muito espertos. Mas muito espertos para aquilo que lhes chama a atenção. Para aquilo que lhes interessa. E é dentro de casa, com essas criaturas que Deus colocou sob o nosso cuidado, que nós precisamos aprender a auxiliá-los a ter interesse pela vida. E como diz Joana de Ângeles, o processo educativo começa pelas nossas posturas, pelos nossos exemplos, pela nossa conduta em todos os instantes. Ou seja, o que a gente faz dentro de casa, a criança vê e a criança imita. Muitas vezes a gente vê a criança e pensa assim, nossa, saiu igualzinho o pai. Não é que saiu igualzinho o pai, ela aprendeu a imitar o que o pai faz. Porque o pai faz, ela faz igual. Ou saiu igualzinho a mãe, imita a mãe, porque ela vê aquilo que é feito. E muitas vezes a gente fala para a criança, faz isso, faz aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo, procurando moldar a sua conduta de acordo com aquilo que a gente espera que seja o adequado. Esquecendo que a criança é um espírito, muitas vezes mais antigos que nós, e que tem também as suas tendências, tem as suas características, tem as suas qualidades, e para que nós o auxiliemos de verdade, é preciso que nós entendamos como ele é, quem ele é, quais as suas tendências. É preciso que permitamos que a criança desenvolva as suas habilidades, que desenvolva o seu caráter e que demonstre a sua realidade para que possamos entender como nós podemos ajudar essa criança a melhorar. É uma responsabilidade nossa, de pais, de padrinhos, de tios, de avós, de amigos. Visto que temos a possibilidade de auxiliar essa criança, hoje tão simples, tão ingênua, tão humilde, a se tornar uma criatura que pode mudar o mundo. E irão mudar o mundo, porque é o papel de todos nós. Mas as mudanças só acontecem quando há algo diferente a ser feito. E nós precisamos ajudar o mundo a mudar. E por isso Joana de Ângeles nos traz essa reflexão, lembrando que a paz começa com educação. E quando falamos em educação, nós lembramos de escola. A escola não tem o dever de educar. A escola tem o dever de passar conhecimento. Educação se dá em casa. Educação é responsabilidade dos pais. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. E como é que a gente ensina? Tendo tempo de estar com elas. Muitas vezes, e é muito fácil a gente fazer isso, damos algo para a nossa criança, que a interta, para que eu tenha tempo para fazer minhas coisas. Então eu vou lá, eu dou um tablet, eu dou um videogame, eu dou um celular, eu dou um brinquedinho, para que daí eu tenha tempo para ver o meu jogo, para ver o futebol, para ver a novela, para ver o filme, para mim fazer o meu trabalho. E delegamos a educação dos nossos filhos a um aparelho eletrônico, a um brinquedo, imaginando que a escola vai fazer aquilo que é nosso dever. Não estou falando mal de ninguém aqui, tá, gente? Isso acontece e nem sempre nós nos damos conta. E é por esse detalhe que as nossas escolas passam pelas situações que passam hoje. Lembremos daquela situação da professora aqui de Caxias, que sofreu aquele atentado. Não é algo que acontece ao acaso. Não foi um incidente isolado. É algo que acontece para nos chamar a atenção com aquilo que nós estamos fazendo aos nossos filhos.
com a falta que nós fazemos aos nossos filhos, com aquilo que nós deixamos de fazer por nossos filhos. Muitas vezes a vida passa voando. Muitas vezes não, sempre. E quando nós olhamos, eu falo por experiência própria. A minha filha ontem tinha 2 aninhos. Hoje eu vi ela já estava com 13. O tempo passa voando. A gente olha as fotos e lembra daquela criança pequena que ficava no colo, que aceitava tudo aquilo que a gente falava. Hoje ela tem vida própria. Quer fazer as suas escolhas. Tem o seu temperamento forte. E a gente precisa aprender a lidar com isso, entendendo que não é somente uma convivência, é um processo educativo. Onde nós temos a possibilidade de moldar aquele vaso divino que Deus nos concedeu, transformando-o numa obra de arte, fruto do nosso esforço em educá-lo. Cada um de nós, fazendo uma reflexão da sua própria vida, lembrando do hoje e voltando ao passado, entende que nós somos hoje o fruto dos esforços dos nossos pais no ontem, que nos deram conselhos, que nos deram exemplos, que nos ajudaram no direcionamento da vida. Muitas vezes foram falhos, muitas vezes erraram, muitas vezes foram ausentes, mas também tem coisas boas que eles fazem por nós e que nos ajudam a ser quem a gente é. E tendo essa visão, essa percepção, é preciso que lembremos dos nossos filhos como espelhos nossos. E para que eles possam refletir o nosso melhor na vida, nós precisamos oferecer a ele o nosso melhor. A todo instante. Dentro de casa. Nas nossas relações. Utilizando as nossas qualidades, os nossos tesouros íntimos e oferecendo-os sem restrição aos filhos que Deus nos concedeu. E assim nós estaremos ajudando nesse processo de construção da paz que tanto almejamos, do mundo melhor que tanto queremos, que é, sim, responsabilidade de cada um de nós. Vivendo na maneira egoística que estamos aprendendo a viver há tanto tempo, o nosso mundo hoje leva-nos a viver egoisticamente. Nossas vidas passam de maneira muito rápida. Olha só, a gente já está em final de maio. Anteontem era dezembro. E assim a vida passa voando. E nós não nos damos conta do desperdício de oportunidades de educação que nós perdemos para com os nossos filhos. Para com os nossos amigos, para com os nossos sobrinhos, para com os nossos netos, para com os nossos afilhados. Para com as crianças que Deus concedeu a todos nós. Essas crianças são o nosso futuro. Prepararão o mundo, quiçá, para uma próxima reencarnação de todos nós. Que mundo estarão preparando essas crianças, educadas por nós? O mundo precisa mudar, todos sabemos. E para que o mundo mude, é preciso educação. Educação dentro dos lares. Educação nas famílias. Educação deficitária pela falta de entendimento que temos em relação à nossa responsabilidade perante isso. É muito fácil imaginar, ou melhor dizendo, é muito fácil delegar a responsabilidade da educação a terceiros. Porém, não é esse o papel dos terceiros. A responsabilidade é nossa. Como diz o texto, a resposta da questão do Livro dos Espíritos. Se os nossos filhos errarem em função da falta de educação que nós não lhes concedemos,
seremos responsabilizados pelos erros deles, porque era nossa responsabilidade os instruir. É claro que há más tendências. É claro que há criaturas que são enrijecidas no erro, extremamente tendenciosas, e que é extremamente difícil auxiliá-las. E nós, como pais, nem sempre teremos sucesso. Mas é preciso que perseveremos. E o nosso mundo hoje demonstra que está faltando um pouco desse entendimento da perseverança, da persistência. Na verdade, o que falta muito é convivência. Porque nem sempre utilizamos o nosso tempo de maneira positiva em relação à família, em relação aos filhos, em relação ao relacionamento que deveríamos ter. É preciso que encontremos tempo para estar presentes. É preciso que encontremos tempo para levar o nosso melhor, para levar os nossos exemplos, para trazer conselhos, para abrir os olhos dessas criaturinhas que Deus nos concedeu por filhos, por netos, por sobrinhos, por afilhados, para que eles estejam sendo preparados para a vida. Joana de Ângeles diz uma outra coisa aqui que me marcou muito, que eu preciso ler para vocês para não falar com as minhas palavras. A ciência da paz, que ainda não foi elaborada, embora a da guerra esteja muito bem planejada, sempre recebendo implementos novos e recursos dispendiosos, necessita ser iniciada na intimidade do lar através da educação das novas gerações. A gente quer viver em paz, mas organiza guerra. Não, mas a gente não faz guerra. Mas aí tem avião, tem arma, tem míssil, tem quartel, tem instalação militar, tem recrutamento. A gente está preparado. Não faz, mas está preparado. E para a educação? E aí diz a Joana, deve ser iniciada na intimidade do lar através da educação das novas gerações. A paz, segundo nos diz Joana de Ângeles, vai ser conseguida quando nós conseguimos educar pelo amor. E esse educar com o amor e pelo amor constitui o método mais eficaz para conseguir-se o equilíbrio na família, reunindo todos os membros numa interdependência afetuosa, ao mesmo tempo, sem paixões individualistas ou geradoras de vinculações doentias. E aprender a amar de verdade. Não amar o filho pensando que ele é só meu. Deus me deu um filho, ele é só meu. Aí eu não vou deixar ele sair de casa, não vou deixar ir para a escola, não vou deixar fazer nada. É só meu. A gente cria os filhos para o mundo. Até porque uma hora ou outra a gente vai precisar voltar, né? E temos que ajudá-los a aprender a viver. E conseguiremos isso por amor e com amor, como disse Joana de Ângeles. É preciso que coloquemos o nosso sentimento mais sublime, mais puro. E as mães sabem muito bem o que é esse amor sublime. Porque as mães têm a possibilidade de sentir dentro de si o crescimento dessa criaturinha. E esse sentimento vai se avolumando com o transcorrer do tempo, com as modificações orgânicas, e chega no seu ápice no momento do parto. Quando a mãe pega pela primeira vez no colo aquela criaturinha tão simples, tão frágil, e aquele choro incrível e emocionante lhe toca o coração nas suas fibras mais profundas. E a partir daquele momento, aquele amor só se intensifica. É claro que às vezes as crianças conseguem nos tirar do sério, mas o amor não se dissolve, porque é verdadeiro. E esse amor precisa ser levado a feito em todos os instantes da vida, para que ele seja a base desse processo educativo tão necessário a todos nós. Para que através dessa educação, que nós temos a responsabilidade e precisamos pôr em prática em nossos lares, nós consigamos mudar o mundo. Porque o mundo só será diferente quando nós que o habitamos sejamos também diferentes. E é preciso que lembremos sempre que nós, criaturas que aqui vivemos, somos imperfeitas.
E imperfeitos que somos, devemos nos preocupar com essas imperfeições para que possamos minimizá-las. E só poderemos minimizá-las quando nós nos empenharmos nessa transformação. E temos a possibilidade de auxiliar esses nossos irmãozinhos menores, nossos filhos, que vêm dispostos e abertos a aprender, dando-os o nosso melhor exemplo, oferecendo o nosso carinho, o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa tolerância, para que eles estejam aprendendo, nesses bons exemplos, a conviver com o mundo, e assim o mundo se torne melhor. Não imaginemos que seja uma utopia. É a grande verdade que nós precisamos levar a feito. Jesus nos disse: deixai vir a mim as criancinhas, naquela passagem junto aos seus discípulos, quando os discípulos estavam recriminando as crianças e não queriam deixá-las se aproximar do Cristo. E disse depois que só entrarão no reino do céu aqueles que se assemelharem a esses pequeninos, puros, sem preconceitos, sem orgulho, sem vaidade, sem ganância. E essa pureza de sentimentos pode ser mantida ao longo da vida quando nós auxiliarmos as nossas crianças a aprender a viver de tal forma, deixando de lado as nossas viciações, nos esforçando por não transmiti-las aos nossos filhos, para que eles não adentrem nos mesmos caminhos errados que nós, por incompreensão, entramos. E assim, meus amigos e minhas amigas, através do nosso esforço, o mundo se tornará melhor. O Cristo conta com o nosso auxílio, com a nossa ajuda, para que essa transformação se faça, aconteça com a maior brevidade possível. E somos convocados, todos nós, a nos tornarmos educadores nos nossos lares, nas nossas famílias. E tenhamos certeza que o auxílio divino estará conosco, nos inspirando a bem proceder, para que alcancemos bom resultado. E assim, através desse processo de transformação, de educação, todos colaboraremos para que o nosso mundo se torne um mundo melhor. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos auxilia, e nesse momento nós convocamos os nossos amigos, trabalhadores da casa, para que se postem junto conosco, a fim de que façamos o nosso passo coletivo. Aos amigos, às amigas, nós convidamos aqueles que se sentirem confortáveis a cerrar os olhos, deixando lá do lado de fora da casa todas as dificuldades, as dúvidas, os medos, abrindo a nossa mente, o nosso coração para aquele auxílio que nós viemos aqui em busca. Convidamos a todos também a lembrar de Jesus. E com a imagem do nosso Mestre querido no nosso pensamento, mentalmente conversemos com Ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos em Teu nome. Obrigado, Jesus, por todas as bênçãos que recebemos em Teu nome. Sabemos, Mestre, que Tu és conhecedor das nossas necessidades. Sabe o quanto nós precisamos de Ti, e por isso Te pedimos auxílio. Ilumina, Senhor, os caminhos da vida para que possamos seguir confiantes rumo às Tuas bênçãos, ao Teu amor. Ajuda-nos, Mestre, a lutar contra as nossas imperfeições, contra as dificuldades da vida. Ajuda-nos também, Senhor, a aprender a pôr em prática todos os Teus exemplos, os Teus conselhos, para que aprendamos a nos tornar verdadeiramente pessoas de bem. Que o Teu auxílio esteja conosco, nos amparando e protegendo, Senhor. Pedimos também, Mestre, que o Teu amparo possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também por todas as pessoas que nós lembramos nesse momento, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a Tua paz, que o Teu amor, Jesus, possa estar com todos, onde quer que estejam. E assim sendo, Senhor, mais uma vez nós Te agradecemos por esses momentos e rogamos que o Teu auxílio possa estar conosco, nos amparando e nos protegendo no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Assim seja. Obrigado pela paciência e pela atenção, gente.